Oi, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, tá? Preparei esse vídeo aqui para vocês, explicativo, tá? Essa videoaula. Mas se Deus quiser, semana que vem, né? Tá tudo tranquilo, tudo voltando ao normal. Então a gente estará pelo Zoom, tá? Na continuidade das tarefas. A aula de hoje, gente, é continuação da aula passada, tá? Aquela aula que eu dei para vocês sobre pretérito imperfeito do subjuntivo. Só que na aula passada, a gente viu os verbos regulares, aqueles que não sofrem alterações, né, nas suas raízes, né? Então, e hoje os irregulares, tá bom? Verbos irregulares tem algumas mudançazinhas que eu vou passar aqui para vocês, vou explicar detalhadamente cada uma, tá? Após, né, vocês assistirem aí com toda a atenção o vídeo, vocês vão fazer as atividades que vão vir junto, né? As atividades vão fazer com atenção, vão conferir, tá? Aí, terminou de fazer a atividade, ou melhor, antes de começar a atividade, aquelas pessoas que estão fazendo no caderno, coloquem lá, gente, por favor, o nome, claro, quem imprime vai escrever já aqui, no cabeçalho novo. Quem não imprime, né, que faz copia no caderno, faz no caderno, vai colocar primeiro o nome e a turma para facilitar a minha vida na hora de eu fazer a correção. Tá bom, gente? Eu já expliquei por quê, né, que algumas pessoas não têm lá no Classroom o nome, né? Às vezes tem apelido, às vezes tem o nome da mãe. E no WhatsApp também, na foto, eu tenho que visualizar o nome, não embaixo da foto, tá bom? Então, por favor, não esqueçam de colocar o nome e a data. Eu falei isso na aula passada, mandei recadinho no grupo, mas ainda tem gente que não coloca o nome e a turma. Então, não posso, né? Não consigo ainda ter essa visão de raio-x para saber, nem que tivesse aí na sala, né, de aula com vocês fica difícil, só olhando a letra, conhecer de quem é. Então, por favor, é esse o recadinho primeiro que eu tenho para dar. Vamos começar, pessoal? Então, vamos lá. Conjugação de verbos irregulares em pretérito imperfeito de subjuntivo, lembrando que o subjuntivo é aquele modo da dúvida, né? Que em espanhol, esse tempo, ele vai terminar com ra ou se, tá? A gente viu isso na aula passada, só que agora eu tenho os verbos irregulares que eu tenho que focar, prestar mais atenção para saber como que vai ser a conjugação deles. Sei que verbo não é algo assim, muito assim, tranquilo, mas vocês são ótimos, vocês pegam rápido as coisas e para facilitar a vida eu coloquei uma explicação bem breve. Vamos lá. Verbo ir e ser. Assim como em português, o ir e o ser se conjugam da mesma forma. Aqui, ó. Os verbos ir e ser em pretérito imperfeito de subjuntivo têm a mesma conjugação. Isso em português também, tá? Vamos lá. Ir e ser. Ó, fuera ou fuese. Fueras ou fueses. Ella fuera ou fuese. Nosotros fuéramos ou fuésemos. Vosotros fueras ou fueses, tá? E eles ou elas e ustedes fueran ou fuessem. Verbo ir ou verbo ser. Ele é irregular? Totalmente, né? Totalmente irregular. Porque se você olhar essa forma, essa conjugação aqui, se você for uma pessoa de outra língua, você não consegue identificar o ir ou o ser. Por isso que dizem que português, né, para quem não fala, é uma língua bem difícil de se aprender. Eu concordo. Mas vamos lá, vamos continuar. Focando aqui. Verbos com câmbio vocálico. A irregularidade aqui é a vogal. Troca a vogal. Vamos lá. Alguns verbos cambiam a última vocal de la raiz. Raiz, você sabe que são aquelas letrinhas iniciais da palavra, que a partir dela você conjuga todos os outros, todos os tempos, né? É a partezinha principal da palavra. Então, esses irregulares aqui vão ter o câmbio vocálico, vão trocar a vogal. Exemplo aqui, ó. Trocando a vogal A por I, ou E por I, ou A por U, ou O por U. A gente só vai ver
na prática, tá? Las terminaciones para la conjugación son las mismas que para los verbos regulares. Tá falando das terminações, essas aqui, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui. Se, seis, né? Ra, ras, ra, ramos, ras e ram. A terminação será a mesma para aqueles da semana passada, os regulares, e para os irregulares também. Terminação, é o finalzinho do verbo. Aqui os câmbios vocálicos. A por i, a ser. Já vamos ver aqui embaixo. É por i, elegir, pedir, sentir e venir. A por u, haver. O por u, dormir, morir e poder. Agora a gente vai ver na prática aqui. Trocando a vogal A por I. A ser, hiciera, hicieras. Ok? Hiciera e assim por diante. Trocando a vogal E por I. Pedir, ó. Aqui trocou o A por I. Aqui vai trocar o E por I. Pidieras, ó. Pidiera, pidieras, pidiéramos e assim por diante. O A por U. Hubiera, hubieras, hubieses. Lembrando que eu tenho duas possibilidades, né? Terminados em irá e terminados em se. Mas o que eu vou pedir vai ser urá, tá? Porque é como se conjuga, como se usa na Espanha, tá? Então, nosso espanhol é foco na Espanha. Então, lá se usa urá, tá? Muito bem. Então, esse que eu vou cobrar. E trocando o por u, dormir, dormiera, dormieras, dormiera, dormiéramos e assim por diante, tá? Verbos com a raiz irregular. Vamos ver. Andar. Olha, mudou totalmente. Andar, a raiz, nesse tempo verbal, vai ser anduf. Ó, anduvira. Do verbo estar, estuf. Por isso que eu estou dizendo que é só na prática, né? Só na prática que a gente vai lembrar disso, ok? Poner, pus, pusiera. Querer, quis, quisiera. Saber, supiera. E tener, tuviera. Então, eu tenho lá anduviera, estuviera, pusiera, quisiera, supiera e tuviera. Na primeira pessoa. E o restante vocês já sabem como conjugar, que a terminação é a mesma daqueles da semana passada, dos regulares. Não é isso? Anduvieras, tá? Do verbo andar. Estuviera, do verbo estar. Poner, né? Pusiera, do verbo poner, que é o verbo pôr. Quisiera, do verbo querer. Supiera, do verbo saber. E tuviera, do verbo tener. Então, gente, é isso, tá? Dando continuidade aqui, vamos para o próximo. Verbos que añadem J ou Y. As letras aqui, J ou Y. Alguns verbos añadem, o que é añadir? Acrescentar. J o Y antes de las terminaciones de imperfecto de subjuntivo. Sin, y, yo, era, esse, tu, eras, esses. Ele era, esse. Nós outros éramos, éssemos. Vós outros eras, esses. Eles eram, essem. Tá? Vamos ao primeiro verbo, traduzir. Traduzir. O que vai mudar? O sir, né? Tradu, o sir vai virar J, rota. Então, exemplo, yo tradujera ou yo tradujesse, tá? Então, a regra é essa. Añadir, acrescentar um J, rota ou Y antes de las terminaciones del imperfecto, antes do finalzinho do verbo, tá?
tradujera, tradujese, do verbo traduzir. Segundo, traer, também vou acrescentar um J, lá. Traer vai virar traje. Tu trajeras ou trajesses. Decir, vou acrescentar o J, rota. Decir, dijo, dijera, dijese. Cair, aí já não é o J, aí vai ser o Y. Exemplo, caiera, caiéramos, caiêssemos, tá? Ler, o Y também, Y. Ler, vosotros leieras ou leiesseis. Oír, oír, eu vou perder também, né? O I, e vai virar o Y. Oír, oieram, oiessem, aí no caso o Y, Y. O ir também. O ir é fugir. O ir é escutar, né? Ouvir. E o ir é fugir. Tá bom, gente? Fugir. Então, exemplo, ustedes huyeran ou huyessem. Tá? Abaixo vocês vão fazer os exercícios. São 10 conjugações, né? 10. É um exercício com 10 frases para serem conjugados nesses tempos. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Então, lembrando que semana passada, primeiro conteúdo do terceiro bimestre, tá? Pretéritos imperfeitos do subjuntivo, os regulares. E hoje a continuidade com os irregulares. Lembrando que o verbo ser e o verbo ir se conjugam iguais, né? Iguais. E temos os outros que também sofrem irregularidade. Ou mudam a vogal, né, o câmbio vocálico, né, que a gente viu aqui, ou eles trocam a raiz também, ó, por outra coisa, né? Vocês vão ver aqui que eu falei só, é na prática que vocês vão lembrar disso, andar, anduve, estar, estuve, tá? E assim por diante. E aqui os verbos que añadem rota ou Y, tá? Traduzir, tradurre, traer, traje, decir, dije, né? Com J, rota, cair, cai com Y, ler e o ir com Y também. Aí vocês vão fazer, né? Com capricho lá e mandar para mim hoje até às 18 horas, dia 3 de agosto. Fiquem bem, tenham um excelente dia, até segunda que vem. Hasta lunes, né? Hasta la próxima semana. Beijos, tchau, tchau.